Bom dia, gente. Eu vou falar da unidade imaginária dos números complexos. Temos aqui a unidade imaginária, o i, e é a raiz quadrada de menos 1. Consequentemente, i ao quadrado é igual a menos 1. Então, tem alguns exemplos aqui, olha. Raiz quadrada de menos 1 é i. Raiz quadrada de menos 2 se você pensar que menos 2 é menos 1 vezes 2, aí você tira na raiz, divide a raiz aqui, fica a raiz de menos 1 que multiplica a raiz de 2, e a raiz quadrada de menos 1, você substitui por i. Aí dá i que multiplica a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4. 4 é menos 1 vezes 4. Aí você separa as raízes. Raiz quadrada de menos 1 multiplica a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de menos 1 você substitui por i. Fica i vezes 2, que é 2i. E aí, consequentemente, os outros exemplos, a gente já não precisa ficar fazendo todos esses passo a passo. Você vai saber que a raiz quadrada de menos 9 é 3i. Raiz quadrada de menos 16 é 4i, raiz quadrada de menos 25 é 5i. Tem alguns outros exemplos aqui, ó. Determina as raízes imaginárias das equações. Então, temos uma equação aqui. 4x² mais 100 igual a 0. Você passa o 100 para cá, trocando sinal, menos 100. O 4 que está multiplicando vem dividindo, 100 dividido por 4 dá menos 25. Elevado ao quadrado, você faz a operação, passa o quadrado para o outro lado, fica mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Raiz quadrada de menos 25 é 5i, como tem mais ou menos, é uma equação segundo grau, dá duas respostas, menos 5i mais 5i. Vamos fazer o exemplo B. x² mais 9. Passo o 9 para cá, mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Raiz quadrada de menos 9 você vai trocar por 3i. E tem o mais ou menos aqui, equação segundo grau, fica mais ou menos 3i. Tem agora um outro exemplo aqui. Deixa eu tirar aqui. Vou fazer um exemplo C, equação completa. x² menos 10x mais 34 igual a 0. Você tem aqui o valor de A, que é 1. Valor de B, que é menos 10, o valor de C, que é 34. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, substitui. Menos 10 é o B, 4 vezes 1, que é o A, né? Vezes 34, que é o C. Menos 10 ao quadrado dá 100. 4 vezes 1 vezes 34 dá menos 136. 100 menos 136 dá menos 36. Então, x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2, que multiplica a. Substitui o b por menos 10, né? Tá aqui em cima. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 36, 2 vezes o a, que é 1. Raiz quadrada de menos 36 é o 6i. Aí você tem 10 mais ou menos 6i dividido por 2. Esse 2 aqui ele está embaixo dos dois números. Não pode esquecer disso. Aí se der para simplificar, simplifica. Se não der, fica assim mesmo. No caso da nossa equação, dá para simplificar os dois. 10 dividido por 2 dá 5. 6 dividido por 2 dá 3. Então, você tem duas respostas. x1, 5 mais ou menos 3i. x2, 5 menos 3i. Solução da equação, 5 mais 3i e 5 menos 3i. Esses números aqui, uma parte real e a parte imaginária. Não pode somar essas partes. Então, é isso aí, gente. Espero que tenha entendido. Tchau e tudo de bom.